Ora, estamos a gravar. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de literacia financeira e de mercados financeiros. Portanto, eu tenho vindo, como quem assiste ao canal tenho vindo a analisar o livro de Lynn Alden, Broken Money, um livro único e exclusivamente em inglês, e que nós já fizemos uma análise de cerca de 100 páginas desse livro, de uma forma muito facilitada. Eu tenho passado alguma da informação que acho pertinente e sobretudo, para termos que uma base de apoio para nos precavermos para o futuro. Resolvi passar por aqui porque, por vezes, quando acho que se estão a passar momentos importantes, como é o caso agora, vale a pena deixar algumas dicas. Ultimamente eu tenho focado o livro muito numa perspectiva de longo prazo, portanto, investimento financeiro que eu falo aqui não é numa perspectiva de trader, é sim de investidor, de segurar bons ativos, de segurar inclusivamente hard money, que eu fiz essa distinção, o que era hard money e fiat money. Portanto, fiat money é a nossa ordem monetária em que o dinheiro não está associado a nada, é apenas um meio de troca. Hard money é nós ficamos com reserva de valor para usufruir no futuro. Uma vez que está mais que estudado que no futuro quem se vai aposentar terá cerca de 40% do rendimento líquido usável, digamos assim, em termos de custo e de qualidade de vida. Portanto, é muito bom pensarmos em irmos fazendo algumas poupanças e, sobretudo, poupanças que sejam acima daquilo que é a inflação, porque a maior parte dos portugueses, como têm pouca literacia financeira, poupam em certificados do Tesouro, em certificados de Aforro, mas os 2% não cobre os 3, 4, 5%, e estou a ser bonzinho, daquilo que é a inflação, ou seja, a desvalorização da moeda mais a subida dos preços dos produtos. Nós estamos numa fase crucial em que ainda agora se viu o que se passou nos Estados Unidos. Donald Trump viu-lhe ser recusada pela Suprema Corte uma ordem para impor tarifas, ou seja, nós temos um país que era o grande país que tem a reserva de valor a nível mundial e que é o meio de troca de nível mundial, portanto, digamos que a moeda do sistema é o dólar. E os Estados Unidos estão cada vez mais emergidos, digamos que numa grande crise e em grandes problemas de nível interno. Isto já se previa, de certa forma, porque quando os países começa-se a ver setor público e privado com uma dívida pública e privada demasiado elevada, países a gastar mais do que aquilo que têm, que é o caso dos Estados Unidos. Depois, o serviço da dívida, os juros e a própria dívida em si torna-se um peso, insustentável para cumprir aquilo que se deve. Depois, os mercados começam numa desconfiança internacional e já não querem adquirir a dívida que nós pomos nos mercados para nos podermos financiar. E isto é todo um efeito bola de neve que nós em Portugal ainda há relativamente pouco tempo, nos lembramos, quando o país entrou na bancarrota e a Troika teve de vir, portanto, encostar-nos à parede e fazer com que nós não pudéssemos gastar. Inclusivamente ficaram subsídios de férias e subsídios de Natal barrados
porque nós fomos autenticamente obrigados a conter e a não gastar tanto e obrigados a cumprir com aqueles cerca de 78 a 80 mil milhões de euros que nos foram emprestados para nós fazermos o saneamento financeiro para o país continuar a viver. Isto está bem fresco nas nossas memórias. O Japão leva 200% de dívida pública, os Estados Unidos leva 120%, a Alemanha passa dificuldades, a China está a passar por dificuldades, e isto são países que são as maiores economias do mundo, e quando estas passam dificuldades, óbvio que isto depois transpira e resvala para todo o resto do globo. Portanto, é cada vez mais importante nós começarmos a perceber um pouquinho daquilo que é a literacia financeira, daquilo que são os mercados financeiros, daquilo que devemos fazer com as nossas finanças, com as nossas poupanças. Países, empresas, pessoas não funcionam muito de maneira diferente. Primeiro do que tudo, não podem gastar mais do que têm, não podem se endividar muito, não podem fazer com que os juros da dívida vão crescendo cada vez mais. No caso dos países, isto denomina-se o déficit primário, portanto, o déficit primário é contabilizado até retirando os juros e ver se o país a nível corrente está no bom caminho ou no mau caminho. Portanto, o processo não é muito diferente, as terminologias são diferentes. Depois também as finanças é uma arte, não existe só uma matemática por trás das finanças. Quando entramos no mundo da engenharia financeira e da apresentação de contas, há uma arte por detrás em que podemos colocar os números em diferentes rúbricas para escamotear um pouco e, digamos que aquilo que as senhoras fazem, maquiar um pouco aquilo que são algumas irregularidades que existem nas contas, não só as senhoras, também os senhores, e portanto é neste tipo de fenómenos que nós temos de ter atenção, e o livro de Lyn Alden deu-nos naquilo que já está para trás que eu apresentei, o que era o passado. Agora vamos entrar numa fase em que começamos a ver como é que funciona o rise and fall of empires, ou seja, aquilo que é a subida e a queda do que são as ordens mundiais e do que são os países que acabam de sair bem, como foi o caso dos Estados Unidos no último ano, e depois Lyn Alden traça-nos o caminho para o futuro. Esta é uma fase muito importante para não deixar de aprender o que é literacia financeira, como funciona o sistema financeiro, como tudo está interligado e como os produtos que nós compramos no supermercado, seja da Colômbia, da Tailândia, da Noruega, seja de onde for, nós estamos conectados com todas estas trocas comerciais a nível mundial. E se nós não temos uma noção básica de como funciona o mundo e como funciona a literacia financeira ao nível do globo, em caso de uma derrocada grave, podemos ficar de alguma forma perdidos. A maior parte das pessoas vive paycheck to paycheck, ou seja, salário, gasto, e é uma corrida dos ratos, às vezes até com dívidas a crescer em bola de neve. No caso, quando transpira uma grande crise a nível mundial, depois quando começam a ser impostas regras mais apertadas e começam a ver a porta do crédito fechada,
é difícil, é complicado e aconselho bastante vocês a estarem atentos. Não existe só eu a passar este tipo de informações, existem outros facilitadores ao nível daquilo que é a literacia financeira. O meu desafio e aquilo que vos lanço é que cada vez mais estejam atentos e queiram saber como é que o sistema funciona, porque o desconhecimento é uma perdição e depois quem está perdido no meio do mar sem saber por onde é que coloca a bússola, em que rota é que decide navegar, vai-se perder, as ondas depois vão ser atribuladas e isso é o que não se deseja, é o que não se quer e nós estamos cá inclusivamente para algumas perguntas. Tenho colocado sempre a mensagem, se houver alguma dúvida, algumas perguntas, coloquem, porque estarei da melhor forma pronto para ajudar. Não sou nenhum guru, não sou nenhum expert, sou uma pessoa que já estuda estas coisas e já trabalha nestas coisas há cerca de meia dúzia de anos e com leitura e com comprometimento fui desenvolvendo as minhas bases nesta área. É uma área que me interessa, é uma área que me faz saber como é que o mundo gira e como é que ele se está a comportar naquilo que for possível e naquilo que eu puder ajudar, nós estamos cá para isso mesmo. Cliquem no like, partilhem e desfrutem, sobretudo porque Broken Money nem sequer saiu em português. Lynn Alden é uma das melhores experts a nível de engenharia financeira do mundo e é com bastante gosto e com bastante dedicação que vos entrego estes materiais completamente gratuitos e sem qualquer tipo de apoio que o canal tenha. Portanto, é única e exclusivamente a minha boa vontade. Bom fim de semana para vocês e vemo-nos, portanto, por aí num dia destes com o início daquilo que é The Rise and Fall of Empires e a segunda parte das páginas abertas de Broken Money de Lynn Alden.